Boa noite, irmãos. A paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Capítulo 2. Por uma questão de limitação física, eu não vou estar me ajoelhando, mas vamos estar nos inclinando e fazendo mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós mais uma vez viemos pedir o Teu favor, que o Senhor possa estar nos convertendo e nos transformando, Pai, em uma fiel testemunha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse estudo, ele chegou ao meu coração em um dia que, ao terminar a reunião de pregadores numa quinta-feira, eu fui embora meditando, porque uma coisa que sempre a pastora fala muito conosco: cuidem do testemunho. As ações, o jeito de vestir, de falar, testificam muito a quem vocês estão servindo. A quem é que vocês têm dado ouvidos. E naquela noite, foi uma noite muito especial para mim, porque eu venho de um processo intenso, onde eu cheguei na minha casa e fui meditando naquelas palavras que eu ouvi, não só naquela noite, mas em todos os demais recados que ela vem dando como orientação. E naquela noite, irmãos, eu esperei todos da minha casa dormirem, fiquei sozinha com o Senhor. E vou acender aqui, que a Jana pediu. E eu comecei a orar ao Senhor, e em lágrimas, irmãos, eu adormeci. E eu disse para o Senhor que eu estava no meu limite. Não era um sentimento, irmãos, de abandonar a fé, de deixar tudo. Não era esse o sentimento. Mas era um sentimento, irmãos, de esgotamento, de fraqueza, de uma condição sem força para reagir, porque com a família apostatada, dificuldade com os filhos apostatados, um casamento onde a gente vive um jugo desigual, isso é um combate terrível todos os dias. Para quem já trabalhou em empresas, sabe disso que eu vou dizer. Quando passa-se muito tempo, quando a gente trabalha numa empresa, todos ali que convivem conosco, um já passa a saber do pecado do outro, vira deboche, vira brincadeira, e muita pressão no trabalho, muita dificuldade. E eu caindo também nesse pecado, cedendo ali em uma brincadeira ou outra, e aquelas palavras vinham no meu coração, na minha mente: olha o testemunho, péssimo testemunho você tem dado, você tem sido de Cristo. E eu, ali em lágrimas, chorei ao Senhor e pedi, falei: Senhor, me socorre. Mas eu adormeci em meio às lágrimas. Eu adormeci. E quando eu acordei, o Senhor Jesus falou assim comigo: eu sei onde você mora, quais são os seus problemas, e onde você habita está o trono de Satanás. E aí me deu um clique e o Senhor falou assim: o que eu espero é que você reaja, é que você caminhe. Eu sei
o que cada um dentro da Igreja Amor de Cristo tem vivido. Então nós vamos ler, isso está escrito em Apocalipse, a partir do capítulo 12, diz assim, versículo 2, versículo 12. Isso, Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Geopoliticamente, irmãos, todos nós estamos habitando onde Satanás habita. Então diz assim, a terceira carta à igreja de Pérgamo, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz que aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou seja, Jesus. Eu sei as tuas obras. Esse eu sei, irmãos, é Jesus dizendo para cada um de nós: eu conheço as dificuldades que cada um de vocês estão enfrentando. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pode colocar, Éder, por favor? Vou apagar aqui para ficar um pouquinho melhor. O título primeiro. Antipas, minha fiel testemunha. No texto mais original, é assim que está descrito: Antipas, minha fiel testemunha. E o que é ser uma testemunha? Uma testemunha é aquela que está tão ligada, ela está tão comprometida com Jesus, que ela é capaz de morrer, se preciso for para si mesmo, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e outras pessoas se convertam a Ele. Testemunha é igual a mártir. Por quê? Porque essa palavra testemunha, em outras versões, inclusive na versão da senhora White, muitas vezes onde ela é citada na Bíblia, ao invés de testemunha, está escrito mártir. Porque testemunha, no sentido de exemplo, irmãos, todos nós damos, de alguma forma. A questão é: o meu testemunho, ele está fidedigno àquilo que eu estou orientado a fazer por Jesus, aquilo que ele tem trazido nesse altar? Será que eu tenho sido capaz de me entregar como um mártir pelo nome dele? Antipas foi um mártir. Negou a si mesmo, não importando a circunstância e o peso que aquele local onde ele habitava continha. Ele não negou a fé. Você pode passar? Pode passar, eu até prefiro. Essas são as imagens de Pérgamo, foi o que restou do tempo em que Antipas viveu. Pérgamo hoje ela está localizada na Turquia, teve grande destaque e importância como centro cultural grego-romano. Sua biblioteca continha muitos volumes, cerca de 200.000 volumes. Era uma cidade, irmãos, muito rica em conhecimento e em todos os aspectos que você possa imaginar. Ela só perdia em grandiosidade para a biblioteca de Alexandria. Essa é uma imagem da Turquia, hoje. Esses são os pergaminhos.
Nesse momento da igreja, nesse período da igreja de Pérgamo, eram usados os pergaminhos. O que eram? Era um material de couro para que eles pudessem escrever, porque os papiros eles não poderiam mais usar por conta de uma briga política. Foi negado o fornecimento dos papiros, então eles precisaram se reinventar, e por conta dos rituais horríveis que ali aconteciam com os animais, eles aproveitavam o couro dos animais para poder escrever. Inclusive, pergaminho vem do nome da cidade de Pérgamo. Tamanha importância de Pérgamo. Pérgamo era um centro de culto pagãos. Ali, quando Jesus diz aqui, onde Satanás habita, era porque existia um trono de Satanás, onde era adorado naquela região, naquela localidade. Algumas divindades, essas são as 4 que hoje, até o pastor disse, não existem outros deuses, mas sim nome de demônios, mas aqui, nesse caso, foram Dionísio, Asclépio ou Eusculápio, Atena, foram nomes de pessoas. E esse Zeus significa isso. O trono é porque ali existia um trono que era tido por nome de trono de Satanás, onde havia muitos cultos ali, horríveis, coisas horríveis nesses rituais. Eles cultuavam Dionísio, Asclépio e Atena. Asclépio era um deus da cura. Essa cidade era muito rica em conhecimento médico. Muitas pessoas viajavam para lá buscando cura. E eu até achei algumas cenas, mas foram muito fortes, irmãos. Como é que acontecia o culto a Asclépio ou Eusculápio, também chamado? Era um lugar, um lugar, como a igreja, e existiam várias serpentes soltas ali. Muitas, mas muitas. E as pessoas que ali entravam para cultuar aquela divindade, eles acreditavam que se a pessoa fosse curada, picada, a divindade teria recebido. Se ela morresse, também aquela divindade havia recebido ela. Então era uma confusão muito intensa. As serpentes eram soltas ali naquele tempo. E é claro que também havia ali a adoração aos imperadores, em pleno exercício de suas atividades e funções. Então o que acontecia ali em Pérgamo? Tinha adoração aos mortos e aos vivos. Esse daqui são os símbolos que são usados hoje, que vieram da influência do culto a Asclépio. O da medicina, o da enfermagem, nutrição, veterinária, fisioterapia, farmácia e odontologia. Essa serpente vem de lá, da influência daquele tempo em Pérgamo. Hoje, irmãos, seria muito semelhante. Hoje não daria, seria muito assim, seria uma coisa de muito escândalo, vamos dizer assim, eles adorarem, as pessoas até então adorarem ao Deus da cura com serpentes aí pelo templo. Então hoje, essa adoração está aí, a picada da serpente, de uma forma, entre aspas, disfarçada. Pessoas adorando a chamada cura a qualquer preço. Muitos rituais secretos e explícitos eram realizados. A idolatria estava chegando ao seu ápice e os cristãos que não compactuavam com tais práticas eram torturados e levados à morte cruel.
o poder romano pagão, hostil e perseguidor dominava. Havia uma pressão muito grande para que os crentes cedessem, para que se acomodassem em algumas áreas da sua vida, para que abrissem mão de sua fé. Essa é uma imagem do imperador que atuava naquele período de Pérgamo. E hoje, irmãos, nós estamos diante da mesma condição. Existe um império predominando onde nós estamos habitando. E o imperador, com a estratégia certeira, deseja alcançar a cada um de nós. Esse imperador que hoje atua entre nós é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Uma lhe adoece e a outra, entre aspas, lhe propõe a cura. Essa é uma imagem, esse rabanete aqui ficou um pouquinho apagado, mas ele contém um rótulo que contém algumas informações ali. Então diz assim: rótulos de alimentos de carbono podem estar chegando. Já chegaram, irmãos. E ali está o significado deles. O que vem a ser isso? A indústria alimentícia, esse imperador que reina hoje entre nós, que é o controle absoluto do que nós estamos consumindo. E pasmem, irmãos, não somente a produtos industrializados, mas também ao consumo das verduras, das frutas. Por ali, por esse rótulo, vai ser identificado o que você está comendo. E pelo ID, eles vão saber se você é uma pessoa saudável, está procurando ter uma alimentação saudável ou não. E a perseguição vai chegar até você. Então eles eles induzem a pessoa a ficar doente e depois eles propõem a cura. Eles vendem a cura, exatamente. E as pessoas não têm limites, irmãos. As pessoas estão completamente cegas. Essa mulher, ela perdeu, eu acredito que seriam os amores da vida dela, a avó, o pai, a mãe, mas ainda assim ela é a favor da picada da serpente. Ainda assim, irmãos, buscando a cura. Jesus, ele conhecia a situação dos crentes daquela época. Ele sabia que eles viviam em constante e grande pressão. Infelizmente, a igreja em Pérgamo havia começado a declinar. Por isso, Jesus lhe deu esse alerta e chamou a atenção para o exemplo de Antipas. Lá no tempo de Antipas, também existiam essas coisas que estão acontecendo hoje conosco. Mas ele se manteve fiel. Ele se manteve num exemplo de um testemunho fiel àquilo que ele acreditava. Antipas, ele combatia não somente a pressão externa que o poder romano exercia, mas também o que acontecia dentro da igreja. E o que acontecia dentro da igreja? Apocalipse 2,14, está aí, o seu texto deve estar aberto, mas eu coloquei aqui. A orientação que Jesus faz para o apóstolo João. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Naquela época, o apetite desordenado e a imoralidade era algo não tratado. E hoje,
como é entre nós? Está tratado isso? Em Judas 1,11 diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Sempre quando a gente vê o texto de Balaão, ele se vendeu, ele era um profeta e ele se vendeu. E a gente acha isso muito feio o que ele fez. E de fato foi uma coisa horrenda diante dos olhos do Senhor. Mas a questão aqui para nós é: até que ponto nós não vamos nos corromper por uma recompensa? Pela recompensa do nosso ventre satisfeito, será que nós vamos permanecer caídos? Balaão foi por dinheiro, foi por outras questões políticas. Mas e nós? Em Apocalipse 2,15 diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Em outras versões é dito: eu odeio as obras dos nicolaítas. De uma forma bem simples, quem foram os nicolaítas? Foram pessoas que acreditavam que as obras da carne não afetavam as obras do Espírito. Quais são as obras da carne? Se eu não cuido, irmãos, do meu corpo, que o Senhor me deu, que é templo dele, se eu não cuido do meu corpo, se eu deixo de fazer aquilo que Jesus está me orientando acerca da lei de saúde, eu então passo a me submeter à doutrina dos nicolaítas. Por quê? Gálatas 5,21 diz que as obras da carne: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em Lucas 21:34, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia. Eu, irmãos, estava afundada no pecado da glutonaria. Afundada, caída, ganhei alguns pesos, alguns quilos, na verdade, mas eu também estava afundada nos cuidados da vida. Quais seriam esses? Para cada um aqui, cada um sabe onde o seu calo aperta, mas para mim, o excesso de sentimentos, os excessos de preocupações com a condição da minha família, estava me deixando fora da dependência de Cristo. E aqui diz: Lucas 21:36 diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas, toda e qualquer forma de compulsão, que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Senhor, diante do Filho do Homem. Porque o excesso de cuidados dessa vida nos levam a uma coisa muito séria, que é a ansiedade. E a ansiedade é a falta de confiança. O que vem a ser uma compulsão? O que é uma glutonaria? Compulsão
É um desejo desenfreado, desgovernado, de satisfazer o meu eu a qualquer preço. Qualquer preço, irmãos. Eu não coloquei aqui porque hoje o foco é alimentação, glutonaria, mas existe hoje as 3 mais em evidências, que seriam a compulsão alimentar, a compulsão em conteúdo da internet, muita gente comprando desenfreadamente coisas pela internet, consumindo muita informação, e compulsão sexual. Essas são as 3 mais em evidência nas pesquisas. Hoje a medicina chama de síndrome de compulsão alimentar, que nada mais é que quando uma pessoa faz uma ingesta calórica muito alta em um período curto de tempo, com muita quantidade de alimento. Muita quantidade. E aí, olha esse dado que interessante. Declínio cognitivo é maior para quem consome mais de 20% das calorias diárias em ultraprocessados. Eu acredito que aqui não seja o nosso problema a questão ali do franguinho, ali da carne. Mas as demais coisas nos é um problema. Me foi um problema. E se eu estou, pode parecer pouco, né? 20% das calorias diárias, pode parecer pouco, irmãos. Mas não se engane. É o suficiente para fazer você tomar uma decisão errada. Péssima. De mau exemplo. É o suficiente para bloquear a tua mente e fazer você ver coisas onde não existem. E é assim. Como é que acontece o ciclo da compulsão alimentar? Vem um desejo muito forte, a pessoa nem luta, viu, irmãos? Porque já chega uma hora que a pessoa até deixa de lutar com aquilo, porque fica cômodo. Vem um desejo forte e a pessoa cede. Então ela come e logo após aquela ingesta enorme de alimento, bate uma tristeza, um sentimento de culpa enorme, porque vem a consciência de que ela não deveria ter feito o que ela fez. E muito rapidamente a pessoa pensa: já fiz mesmo, já comi tudo isso aqui mesmo, deixa para lá. E continua nesse ciclo, um dia após o outro, um dia após o outro, até que os primeiros resultados cheguem. Quais? Obesidade, ganho de peso. A obesidade hoje, ela está sendo como uma das maiores causas de morte, porque ela traz muitos problemas de saúde. E aqui é uma coisa interessante, irmãos, e um alerta para todos nós como obreiros do Senhor. Lá fora, da porta da igreja para fora, no mundo, foi que a gente chama, em workshops, em palestras, em podcasts, que é a onda do momento, já não é mais permitido que os palestrantes estejam acima do peso. Repórteres trazendo informações, não é mais permitido. Por quê? Simplesmente por ser uma discriminação? Será que eles estão só discriminando mesmo? Também. Mas porque descredibiliza a informação que essas pessoas estão passando. E existem igrejas hoje que não permitem mais que seus pregadores estejam acima do peso. Porque acreditam que essas pessoas, que esses irmãos,
não permitiram que Jesus exercitasse o músculo do domínio próprio. Então, o que essas pessoas querem nada mais é do que dominar a igreja. E eu vejo, sabe, irmãos, um cuidado, um carinho muito grande de Jesus conosco, porque Ele sabe, irmãos, está escrito aqui, Ele sabe da condição de cada um de nós. Ele sabe que entre nós hoje existem irmãos que estão lutando contra isso, que têm problemas contra isso. E cabe a esses irmãos lutarem mesmo, irmãos, para travar esse peso. E aqueles que ainda têm condições, retroceder isso, fazer com que isso retroceda. Isso é um alerta para cada um de nós. Também, os exames clínicos alterados, cansaço sem fim, sedentarismo. Eu, irmãos, acreditava que uma pessoa sedentária era aquela que não fazia nenhum tipo de atividade física. Esse conceito já está ultrapassado. Não é isso mais que significa. Significa também essa é a ausência da atividade física, a pessoa até faz, mas muito aquém do que ela deveria ou do que ela poderia fazer. Daí, então, cada um precisa buscar no Senhor para saber como que essa atividade física pode estar sendo feita. Mais para frente eu vou falar a respeito disso. Vem o desânimo, depois daquele ciclo, né, da compulsão alimentar. Tudo isso vem o desânimo, vem a depressão. E aqui eu deixei aqui anotado, porque hoje, irmãos, hoje a minha filha mais velha encontra-se em tratamento de uma depressão severa por conta de uma mente nicolaíta, por não acreditar que as obras da carne afetam as obras do Espírito. Inclusive, chegou a ser sugerido a ela uma internação, tamanha a gravidade da condição que ela chegou. E aí, isso não aconteceu, ela está em tratamento, Jesus é muito misericordioso, ela está em tratamento. E aí, eu passei a ter dois problemas, porque a minha mãe tem um problema sério de idolatria com a minha filha, e quando a minha filha não está bem, porque minha mãe tem um sentimentalismo muito alto, não tratado, quando a minha filha não está bem, a minha mãe também não fica bem. É a questão da codependência um do outro. E aí eu passo a ter duas pessoas doentes na minha família. Já chegaram a ter dias, irmãos, que eu tive que correr com as duas. Porque minha mãe chega a pressão a 22 por 17, de vê-la passando mal, com aquela síndrome suicida, com aquela questão de quer morrer, quer matar, e aquela condição. Irmãos, não precisava disso. Não precisava chegar nisso. Existem vários tipos de compulsões, como eu disse. E como para qualquer uma delas, sem enfrentamento não há mudanças. Em Filipenses 1:20, Paulo traz um exemplo muito importante. Olha o que Paulo fala. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e servireis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos,
Jesus está nos disponibilizando poder para que nós sejamos testemunhas fiéis a Ele. Inclusive, na substituição, quando aconteceu lá, quando Judas caiu, houve a substituição desse apóstolo. Pedro faz uma declaração que ele fala assim: é necessário, para que alguém ocupe o lugar de Judas, que esse alguém tenha sido testemunha. Testemunha. Em que sentido? Não só de ter visto as coisas acontecendo, mas por ter vivido a Cristo. E no livro de Atos, Paulo menciona várias vezes a importância do testemunho. Cuidado, olha o exemplo. Vocês são testemunhas, vocês estão recebendo poder para serem exemplos até os confins da terra. E Antipas, lembra lá do Antipas que a gente começou a ministração? Ele combateu a tudo o que se lhe opôs à fé. Um prato de comida e os cuidados desta vida não foram capazes de lhe fazer pecar. Ele tinha firmeza de propósito, ele sabia quem era seu general. Agora, o que tem de mais esse prato aqui? Aparentemente nada de errado. Só que eu não comia um, eu comia 2, 3. Meu marido é pedreiro e pedreiro tem fama de comer muito, né? Mas a minha família, meu marido, meu filho, que está aqui sentado, falavam: mãe, você está comendo mais do que nós, mais do que meu pai, mais do que eu, que sou adolescente. Mas Antipas, ele não caía. Ele tinha essa firmeza de propósito. É o que eu e você precisamos ter. A palavra antipático vem do nome Antipas. Isso eu achei interessante. Nós precisamos ser antipáticos, irmãos. Não simplesmente ser uma pessoa do contra porque, eu sou do contra, então você é do contra. Não. Mas ser do contra tudo aquilo que vier a ferir o nosso Jesus. Seus mandamentos, doutrinas e agora mais em evidência, a lei de saúde que nós estamos afundados. Isso é um vitupério a Jesus, é desonroso. Nós estamos ofendendo ao nosso Senhor Jesus. Nós estamos infringindo o 8º mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Eu pergunto para você: quem é que deveria ser o seu amigo mais próximo? Jesus. Se eu vou contra os ensinamentos dele, eu estou falando mal, eu estou dando um péssimo exemplo de testemunho. Lembra da questão do dízimo? Se eu não dou o dízimo, eu estou furtando a quem? A Deus. É o mesmo princípio, irmãos. É o 9º mandamento, irmãos, desculpa. Falso testemunho, o que é? Falso testemunho é falsear a verdade. Essa prescrição moral decorre da vocação de um povo santo a ser testemunha de seu Deus que é e quer a verdade. Como é que a gente sai, então, do quadro de compulsão, de parar de infringir a lei e de toda e qualquer compulsão? Aqui, irmãos, os 8 remédios naturais. Se nós estivéssemos com isso daqui um dia, nós não estaríamos onde estamos hoje. E aqui seria a atividade física. Não vou falar dos outros, mas aqui a atividade física e o prato de comida, né, que está aqui exemplificado através da foto. Cada um precisa buscar do Senhor qual é a
quantidade, como é que esse prato pode, deve ser feito. E a atividade física, prescrita como remédio contra a compulsão, irmãos, não é qualquer atividade física, mas precisa ser uma atividade física de moderada a intensa. E aí você pode dizer assim para mim, mas irmã, eu não tenho condições hoje de fazer uma atividade física moderada ou intensa. Daí você precisa procurar um profissional, um clínico. Primeiro você vai procurar a Jesus, o médico dos médicos, e vai ter uma conversa real, franca e sincera. Depois você vai procurar um profissional da saúde. Vai fazer exames, vai procurar saber o que é que está de errado com a tua saúde e qual seria para você a atividade física de moderada a intensa. Não é para fazer de qualquer forma e sair por aí amanhã correndo sem ter condições, porque foi dito. Não é isso que eu estou dizendo, irmão. Estou dizendo que nós precisamos buscar saber qual seria, porque o remédio prescrito contra compulsão, como prescrição médica, como remédio, é a atividade física de moderada a intensa. E sabe o que o povo infiltrado dentro da igreja fez com Antipas por proclamar e viver as verdades de Deus? O mataram. Mataram de uma forma terrível. Mas ele não negou a fé. Primeiro, irmãos, prenderam Antipas. Porque na medida que nós vamos dando exemplo, o Senhor vai chamando a atenção das pessoas para a gente. E foi assim com Antipas. E Antipas começou a causar prejuízo ao sistema romano, porque as pessoas foram se libertando daqueles rituais pagãos, horríveis, foram deixando de comer errado, foram se alimentando da maneira correta, foram buscando exercitar os 8 remédios naturais. Então ele começou a causar prejuízo. E é o que eu e você vamos causar prejuízo se nós obedecermos ao Senhor. Nós vamos ter que estar preparados para isso. Primeiro eles prenderam Antipas. Falaram, olha, nós vamos prender você. Prenderam. O sistema romano, junto com aqueles irmãos que estavam infiltrados, irmãos entre aspas, vou chamar de ímpios, né, dentro da igreja, prenderam Antipas. Aí resolveram soltar. Soltaram Antipas, falou, olha, eu vou soltar você, Antipas, com uma condição. De que, na medida que você for solto, como você está sendo solto, você não vai falar mais nada, você não vai testemunhar, você não vai mais dar exemplo, você não vai mais falar do seu Jesus. Você não vai mais dizer, você vai ficar quieto, calado. Mas Antipas não fez isso, irmãos, muito pelo contrário. Ele recebeu virtude, poder do Senhor. E ainda mais ele proclamava. E mais pessoas se convertiam. Mais pessoas eram alcançadas. Essa é a morte de Antipas. Aqui está escrito assim. Não renegaste minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Irmãos, quando Jesus fala, lê isso aí na tua Bíblia, por favor. O finalzinho do 13 diz assim, ó, o qual foi morto entre vós. Sabe o que quer dizer isso? Jesus atribuiu a morte de Antipas não somente ao sistema romano, mas atribuiu àqueles que não quiseram se submeter às orientações, aos conselhos que lhes foram dados. Ao povo rebelde. Não queira, irmãos, ter atribuído a você a morte de um líder, de um pastor. Não queira, isso é algo grave, gravíssimo. Antipas, ele foi o primeiro mártir da Ásia, em Pérgamo. Segundo a tradição cristã, foi assassinado lentamente dentro de um touro de bronze. Isso aqui era um touro de bronze,
imagem ilustrativa. Esse touro ele era de bronze, e os cristãos que não obedecessem, eles eram jogados lá dentro, que foi o caso de Antipas. E Antipas, irmãos, esse touro ele era aquecido, ali tinha a lenha, e diz os historiadores que faltou lenha. As pessoas, os rebeldes, incitavam, sabe? Joga mais lenha, lá, vamos matar, a gente não aguenta mais ele falando as verdades. Faltou lenha em torno de Pérgamo para poder fazer fogo ali, para matar. Ele foi morto lentamente ali dentro. E a história diz, irmãos, que ele ali dentro, ele cantava, ele louvava ao Senhor. E diante daquela cena, diante daquela condição, daquele espetáculo, milhares de pessoas estavam assistindo aquilo. E aquelas que ouviram o cântico de Antipas ali dentro, louvando e agradecendo ao Senhor, elas foram sendo convertidas. E ele não parava de cantar. Imagina o calor ali sendo morto lentamente. Enquanto ele teve um momento que a voz dele não saía, mas o gemido dele, então ele começou a gemer, cantando os louvores. E no gemido dele, milhares de pessoas foram convertidas. E ele não negou a Jesus. Quando eu deixo de colocar em prática aquilo que Jesus me aconselha, eu estou dando um péssimo exemplo, um péssimo testemunho do que Cristo diz ser bom para uma vida saudável, tranquila e de paz. Em Isaías 9:6, esse versículo foi lido aqui outro dia, no início do culto. Jesus, irmãos, é o nosso maravilhoso conselheiro. Nenhum dos seus conselhos são pesados demais. Não são. Nós precisamos acatar, irmãos, e viver de acordo com os maravilhosos conselhos que nós temos recebido, amém?